E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e hoje eu vim falar das leituras que eu fiz nesse primeiro semestre de 2023. Pois é, gente, eu deixei acumular bastante as leituras pra vir fazer esse vídeo, né? Mas também, não sei se serve de desculpa, mas eu não andei postando muitos vídeos esse ano, né? Até porque eu tava com foco em outra coisa, né? Tava focando nos estudos, na faculdade, e por conta disso também, o número de leituras que eu faço geralmente caiu bastante. O que me salvou esse ano foram os mangás, que eu tô lendo bastante, e que inclusive eu tô bem feliz porque eu tava com vários bem acumulados, e agora eu tô tirando o atraso desse lado, né? E, enfim, no final, que eu tô vindo aqui em julho, falar sobre as leituras que eu fiz até esse momento aqui nesse ano, e elas totalizam 18 leituras. Entre elas, poucos livros, mas muito mangás. Então, é isso. Vamos começar esse vídeo. Vamos lá. Vamos começar pra não demorar muito, pra eu não vou ficar enrolando muito aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir pra vocês já deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal pra não perder os próximos vídeos. Isso ajuda muito aqui o canal e também me incentiva a continuar postando e trazendo mais conteúdo pra vocês. Então, é isso. Bora lá! A primeira leitura que eu fiz nesse ano, no caso, foi um mangá que é de uma série que eu adoro. Foi o 9º volume de Wotakoi. Eu vou ficar deixando a capinha aqui do lado. Eu tenho ele físico, só que ele tá muito alto e eu não quis, sei lá, pegar uma cadeira pra subir, pra pegar ele, então eu vou deixar a capinha aparecendo aqui do lado. E, enfim, não vou ficar entrando em detalhes da história, até porque 9º volume, né? Já aconteceu muita coisa, mas basicamente esse mangá, ele conta a história de um grupo de amigos já na fase adulta, trabalhando num escritório, mas que todos eles são otakus. E, no caso, o nome do mangá é Wotakoi, o amor é difícil para otakus. E, assim, cada um deles tem a sua particularidade, tem um que é mais de games, tem outro que é mais de anime, tem outra que gosta muito de fazer cosplay e joga, e outra que curte tudo e ainda produz algumas doujinshis, e também faz cosplay. E, enfim, a gente acompanha ali o dia a dia deles, né? É bem engraçado, é um mangá de comédia e de romance, porque, no caso, esses 4 amigos, eles formam 2 casais. E, enfim, dá pra você se identificar com pelo menos um deles, mas no caso eu me identifico com pelo menos com alguma coisa de todos eles. Eu adoro todos esses personagens e, assim, tá ficando cada vez melhor, né? Mas o que me deixa muito triste é que já tá acabando, no caso, essa série, né? Porque essa série se encerra com 11 volumes e eu já estou no 9º, só faltam 2 e eu já tô sofrendo. Posteriormente, eu terminei um livro que eu já tinha começado a ler em 2022, que no caso é O Retorno do Rei, o terceiro e último livro da série do Senhor dos Anéis. E assim, gente, o que eu posso falar dessa série? Só posso dizer que eu adorei, tá? Adorei. O Hobbit continua sendo o meu favorito do Tolkien, sim, mas O Senhor dos Anéis é top. Eu adorei, gostei das cenas de batalha, sabe? Sofri ali junto com os personagens. Uma história muito bacana. E no caso, pra quem não conhece, a gente vai seguir a história do Frodo, que é o atual portador do anel, né? Que é um anel ali da história e tal, que é o que dá poder pro inimigo geral aqui dessa história, que no caso é... Esqueci o nome dele. Mas enfim, é esse cara aí mesmo. É o anel que dá, basicamente, que aumenta muito os poderes desse inimigo. E no caso ele tá nas mãos de um hobbit, que é o Frodo, e ele se vê obrigado a sair em aventura para tentar destruir esse anel e acabar de vez com essas forças do mal que assolam a Terra-média. E então é um livro de aventura, ele é um infanto-juvenil, mas ele é muito ligeiro. O início não, tá? O início do primeiro livro da trilogia, eu achei ele muito lento, principalmente comparado com o Hobbit. Mas, assim, vai que é bom, tá? Vai sem medo, história é top, os personagens são bacanas, e eu acho que a narrativa do Tolkien ela é muito própria. Um outro livro que eu finalizei nesse ano, mas já tinha começado no ano passado, é As Irmãs Makioka. Esse livro aqui ele é bem grande, tá? Ele tem 700 páginas, eu li ele no Kindle. E assim, eu acho... não... Enfim,
Eu ia falar que eu achava que era o primeiro autor japonês que eu já tinha lido, mas esse não é o caso. Já li outros livros de japoneses, mas assim, esse aqui é tipo um livro clássico deles, acho que foi lançado lá na década de 30. E assim, a gente vai seguir a história de uma família que já foi nobre ou muito proeminente e que ela está em decadência por conta dos avanços econômicos e sociais dos Estados Unidos, não, do Japão. E assim, no caso, nessa família são 4 irmãs, as 2 mais velhas já estão casadas e as 2 mais novas ainda não. E a gente acompanha aqui nessa história elas tentando achar um noivo pra Yukiko, que é a terceira, né? A mais nova, ela meio que já tem pretendente, mas como eles são muito tradicionais, eles não querem casar a mais nova antes dessa, que é, sei lá, alguns poucos anos mais velha do que ela. E, assim, não é uma história, tipo, com grandes acontecimentos e coisas assim, sabe? É uma história de dia a dia, você vai ali conhecendo a rotina da família, você vai conhecendo os personagens, você vai vendo o que vai acontecendo com eles, mas assim, eu me diverti, é o tipo de livro que eu gosto, não vou mentir. Acho que pra muita gente seria chato, mas eu curti bastante. Agora vem um queridinho aqui de quem vos fala, que no caso é Modal Zushi. Essa aqui é uma novel chinesa que finalmente está sendo trazida aqui para o Brasil. Eu já tinha começado a ler ela no Wattpad, uma tradução não oficial, né? Uma garota estava traduzindo da tradução em inglês, que também já não era oficial. Ela estava postando, inclusive ainda tem lá, tá? Eu acredito que ainda esteja lá. E, assim, essa aqui é uma história bem comprida, acho que vão ter vários volumes, né? Acho que pelo menos uns 4 volumes, talvez 5. Esse aqui é o primeiro. Acho essa capa lindíssima, ela é uma sobrecapa, né? Mas assim, o trabalho gráfico muito bonito dentro da história do livro, no caso, né? Tem algumas ilustrações, assim, às vezes no meio dos capítulos e tal. É bem bonito, tá? Essa história também é bem legal. Vou falar aqui sobre ela com vocês e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre essa edição, que eu tenho algumas reclamações para fazer. Aqui, no caso, a gente é um mundo de fantasia, né? E aqui nós temos os cultivadores, que são pessoas que meio que cultivam a energia, tipo como se fosse um ki, sabe? E derrotam monstros, entidades malignas e blá blá blá. E nesse mundo tem vários clãs de pessoas que se focam basicamente nisso, em cultivar energia e destruir esses demônios. E aqui os nossos protagonistas, eles fazem parte desses clãs. Só que o nosso protagonista, ele é o Wei Wuxian. E ele era um vilão na época dele. Até que ele foi morto. E a gente já começa a história anos depois da morte dele, tipo uns 10 anos depois que ele morreu, com ele reencarnando, na verdade não é reencarnando, mas ele possuindo o corpo de um jovem no atual, né? E ele, no caso, tem que executar uma vingança para esse jovem, para ele ter o direito de continuar com o corpo. Só que nesse processo, ele vai reencontrar pessoas que conheciam ele na juventude. E ele vai ter que meio que se disfarçar e fingir que ele não é ele. E, enfim, é um livro muito divertido, tá? Vai ter romance, boys love entre esses dois. Os personagens são muito legais. Eu, pelo menos, é o tipo de história e o tipo de comédia que funciona muito comigo. Esse aqui é um dos pouquíssimos livros que eu leio que me fazem gargalhar alto, de verdade. Seja em casa, seja na rua, eu passo vergonha, gente. Se eu estiver lendo esse livro na rua, eu rio alto mesmo. Só que assim, esse livro, apesar da edição lindíssima, do capricho, sabe, eu quero panfletar ele para os outros, só que a tradução e a revisão não me deixam. Na realidade, eu continuo panfletando, tá? Vão ler. Só que a tradução, ela não tá legal. Aqui, eu acredito sim que a tradutora deve ter se esforçado bastante. E, assim, acho que o meu problema não é nem necessariamente com a tradução. Mas acho que teve muitos erros de revisão, assim. Muitos erros no nível que parece que o texto nem foi revisado, sabe? Aqui tem 2 pessoas sendo creditadas como revisoras da história. E, assim, tem erros de digitação grotescos, tem concordância verbal, é uma coisa que você não encontra aqui. Tem momentos assim que a tradução parece que foi tacada a frase no Google Tradutor e só copiado e colado pro texto e não teve nenhuma adaptação. Eu entendo que a tradutora estava fazendo o melhor de si e às vezes quando a gente está investido assim num trabalho, a gente sequer percebe os próprios erros. É por isso que tem
que existe a revisão. E é por isso que tem a revisão de uma terceira pessoa, não você, né? Então, e aqui no caso eram duas revisoras. Como que nenhuma delas conseguiu ver esses erros? Então, é uma história muito divertida, uma história muito boa, só que tinham vários momentos que eu tava lendo e que tinha alguns erros tão grotescos e tinha algumas frases com concordância verbal zero, assim, que chegava a me tirar da leitura e tirava o meu prazer. Então, assim, e já saiu o segundo volume, inclusive eu já tô com ele aqui na estante. Mas assim, eu espero que eles tenham melhorado essa revisão pra esse segundo volume. E se não, que nos próximos eles realmente comecem a revisar. Eu acredito que talvez, por mais que eles já tenham comprado o direito dessa obra há bastante tempo, mais de um ano antes deles realmente lançarem, eu acredito que talvez eles, sei lá, cara, deixaram mais pra cima da hora, assim, e a equipe teve pouco tempo para produzir realmente o livro, porque assim, nada me explica essa falta de cuidado, essa falta de revisão, sabe? Erros de português que tu não espera encontrar num livro, que tu não espera encontrar numa tradução oficial. Inclusive nesse ponto, e eu não quero ofender o trabalho de ninguém aqui, tá? Mas realmente tenho que melhorar na revisão desse livro. Espero que talvez numa próxima reimpressão eles cuidem disso. Mas assim, a tradução que não é oficial, que tá no Wattpad, que vem do inglês e tal, ela tá com uma qualidade muito melhor do que essa. Infelizmente, eu não gostaria de ter que falar isso, mas ela tá num nível acima, ela não tem esses erros, pelo menos. A garota que estava traduzindo, ela teve o trabalho de revisar os capítulos antes de lançar. Então, isso é uma coisa que me deixa muito triste, porque é uma história que eu adoro. E, enfim, infelizmente eu não consigo panfletar com todo o meu coração, porque eu sei que a pessoa vai pegar o livro e ela vai encontrar esses erros. E é isso, falei pra caramba desse livro, mas enfim, faz parte, né? Eu falei que eu tinha reclamações. E depois disso, eu li também o nono volume de Jujutsu Kaisen, que no caso é um mangá shounen de ação, lutinha e poderes e demônios e tudo mais. Assim, é o tipo de mangá que eu gosto, tá? Vocês vão ver aqui que é o que preenche as minhas leituras de mangá. Mas, assim, no caso, esse volume, se eu não me engano, vai ser o que os acontecimentos dessa próxima temporada que estão pra sair, de Jujutsu, né, do anime, que vão estar cobrindo esse volume. Eu acredito que talvez eles adentrem um pouco o próximo. Eu acredito que eles não vão focar só no passado do Gojo, né? E assim, não posso falar muito da história pra não dar spoiler, mas é muito bacana a história. E eu tô super ansiosa pra continuar com o anime. Não vou mentir, o anime, ele me deixa mais animado do que o mangá, tá? Eu curto mais o anime do que o mangá. Talvez eu tenha pegado, sei lá, uma parte do mangá que já não é tão bacana, ou que é mais lenta, não sei. Mas assim, é que o anime também, ele é, ó, alto nível. E ainda dentro do primeiro trimestre, eu finalizei o mangá de Kimetsu no Yaiba. Eu li do volume 16 ao 23. E assim, gente, não tenho o que reclamar desse mangá, tá? Eu gostei muito, principalmente desses últimos volumes, que a batalha final, ou melhor, o arco final, que se estendeu bastante, com várias lutas muito intensas. Perdemos muitos personagens queridos. Chorei em várias cenas com o passado de vários personagens e com a morte de alguns deles também. E, assim, o que eu teria pra reclamar é o final da última luta, realmente. Que, assim, foi meio tanto faz. Não foi meio tanto faz, mas assim, comparado com as outras lutas que no caso, os Hashiras estavam tendo contra as luas superiores, foi meio assim, eu tava esperando um pouquinho mais. Eu tava esperando um pouquinho mais, não vou mentir. E o último capítulo foi assim, um fanservice que na época que terminou de lançar eu vi algumas pessoas reclamando, eu vi muitas pessoas reclamando do final de Kimetsu, né? Não entendo porquê, talvez tenha sido esse lance da luta realmente, né? Mas que foi meio broxante, né? Comparado com as outras. Mas o último capítulo em si eu achei que foi apenas um fanservice, assim, e aqueceu meu coraçãozinho. Mas assim, tô aqui reclamando dessa última luta? Meio que tô. Mas tô. Não, foi maravilhoso. Eu adorei esse mangá, eu adorei essa história. Também é de caçadores de demônios, só que no caso esse se passaria tipo no início do século passado. E assim,
Gente, muito bom. Parem um tempo da vida de vocês, vão ler a sinopse desse mangá. E se vocês se interessarem, tem um anime pra vocês assistirem. E é maravilhoso, tá? A animação, ela é 10 de 10. Perfeita, é incrível. E assim, o anime, inclusive, ele até deixa mais dinâmico. E torna a história mais interessante ainda do que o mangá. Mas assim, eu adorei o mangá, tá? Li do primeiro capítulo ao último. E eu adorei, então... Sabe, o anime ele só é mais perfeito ainda. Fica aqui a indicação pra vocês. Após isso, eu também li o volume 8 e 9 de Berserk, que é uma história assim bem pesada, gente, mas assim, do jeitinho que eu gosto. Ela é meio medieval, o nosso protagonista ele é bem sofrido e tal, só que agora eu ainda estou no arco em que conta o passado dele, então primeiro a história vem e te mostra como ele tá aqui no futuro, já bem mais velho, provavelmente próximo, tem mais de 30 anos, assim, e ele te apresenta o personagem, depois ele volta e começa a contar a história dele, meio que desde que ele nasceu, e acredito que vai seguir até o ponto que ele tá, né? E no caso eu estou na parte... Ah, cara, eu ia dar spoiler, mas assim, eu tô na juventude dele, deve ter perto assim dos 20 anos dele, e eu tô bem próximo, mas bem próximo dos acontecimentos assim que são bafônicos nessa história e que faz todo mundo odiar o Griffith. Eu tô bem próximo. Eu tô naquela parte em que fala que falta um ano pra catástrofe acontecer. E assim, eu tô ansiosa pra finalmente poder ler essa parte, porque eu leio esse mangá há anos. E sim, eu estou apenas no volume 9. Enfim, não era uma das minhas prioridades, né? E eu tô me enrolando pra ler agora os próximos. Porque, assim, por mais que eu queira saber, eu também tô com medo do que pode vir pela frente, porque eu sei que é pesado. E eu tô pensando se eu vou ter estômago ou não pra isso. Mas assim, mais cedo ou mais tarde, essa leitura virá. Só tem que estar preparada, porque já tô prevendo que eu vou sofrer. Por fim, uma das minhas últimas leituras é uma que eu terminei recentemente. Recentemente tem tipo o quê? Umas 3 semanas? Isso se tornou recente pra mim, tá? E que eu levei meses pra ler, basicamente o semestre inteiro, porque eu tava sem tempo pra pegar, assim, o livro durante o semestre na faculdade, né? Mas no caso foi The Dragon Republic, que por mais que eu tenha levado milênios pra terminar esse livro, ele foi muito bom, tá? Eu curti muito essa experiência, eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele. E, enfim, aqui a gente... Não posso ficar dando spoiler, né, gente? Eu aconselho vocês a irem atrás de um outro vídeo que eu vou tentar deixar linkado aqui em cima, em que eu falo do primeiro volume, mas aqui é uma continuação. Mais guerras, mais batalhas e mais morte, tá? Então... E mais xamãs também. Ai, a minha luz. Enfim, gente, minha luz aqui desligou e eu vou tentar resolver isso aqui. Qualquer coisa, eu terminarei o vídeo sem iluminação. Bom, eu não sei o que é de errado com a minha lâmpada, mas ela não quer ligar. Então, vamos terminar o vídeo com essa iluminação aqui. Enfim, não é o ideal, mas tá ótimo, vocês estão me vendo, né? Então, basicamente, li The Dragon Republic. Fiz várias marcações aqui, tá? Estou curiosa pra saber pra onde que essa história vai agora. E, assim, também tô sentida com alguns acontecimentos e com alguns personagens. Mas faz parte, né? Isso aqui é um livro que é só desgraceira, gente. Só ladeira abaixo. E, assim, é pesado, tá? Ele, sei lá, os personagens, eles são jovens, mas, assim, só coisa ruim que acontece nesse livro. E, pra finalizar, porque eu disse que eu não queria que esse vídeo ficasse muito comprido, no final ele tá bem comprido, né? Eu li Torturado. Essa foi a minha última leitura, eu terminei nesse final de semana, inclusive. E, assim, na verdade terminei tem 2 dias. Cara, o que eu posso falar sobre essa leitura? Eu gostaria de fazer um vídeo só pra ele, inclusive acho que eu vou fazer uma resenha só pra poder falar do quanto
eu amei essa leitura e do quanto eu amei a escrita do Itamar Vieira Júnior. Cara, eu peguei esse livro com um pouquinho de medo, de achar ele meio chato, enfadonho e tal. Eu tinha medo dele ser um livro cult, mas assim, esse livro, ele é maravilhoso. Aqui ele vai contar a história das duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia. Elas vivem com os pais dela, né, numa fazenda lá no interior do Nordeste. E é uma situação de vida análoga à escravidão. Você trabalha para essa fazenda de graça, não recebe nada em troca, mas você recebe o direito à moradia. E para comer, você come o que você planta dentro do seu próprio quintal. Nada da horta deles, só o que você produz. E assim, é isso, sabe? E a gente vai acompanhar a vida delas também, desde que elas são crianças até a fase adulta delas. Porque acontece um acidente quando elas são jovens que ligam elas uma a outra pro resto da vida, sabe? Elas vão ter uma conexão muito forte por conta disso. E acontece muita coisa na vida delas, acontece muita coisa na comunidade em que elas vivem. E, assim, esse livro... Cara, eu acho que eu não chorei, mas eu acho que tem momentos que facilmente fariam outras pessoas chorar. Ele é bem emocionante e a escrita do Itamar Vieira Júnior, ela é muito poética, tá? Eu acho lindíssimo, me apaixonei por esse livro, me apaixonei pela escrita desse autor. Inclusive, acredito que esse aqui vai estar nos meus favoritos do ano. Acredito não, ele com certeza vai estar. Acho que foi o único livro 5 estrelas que eu tive esse ano. Mas assim, não, tem os mangás, tá? Tem os mangás. Mas de livro, acho que foi o único 5 estrelas. E assim, ele tem tudo pra estar no top 2 ou top 1, tá? Porque esse livro ele é maravilhoso. E ele é super fininho, ele tem 264 páginas. Então ele é super rápido de se ler. E você senta que você nem sente o tempo passar, sabe? Então, pessoal, essas foram as minhas leituras. Eu vou encerrar aqui o vídeo rapidinho, pra não ficar muito comprido, até porque eu sei que a maioria de vocês nem assiste essa parte do vídeo. Porque eu também faço a mesma coisa, né? Quando chega nessa parte, a gente fecha o vídeo e pula pro outro. Mas assim, eu gostaria de pedir pra vocês deixarem um like aí embaixo, realmente pra me incentivar a continuar postando vídeo. E também se inscrever no canal para não perder os próximos. E comenta aí embaixo se você já leu algum dos livros que eu citei aqui. E se você já leu, fala aí qual. E também aproveita e pode deixar indicação aí de livro. Vou estar anotando, vou estar lendo tudo. Então é isso, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.